Quinta-feira, 18 de novembro de 2020. Bom dia, primeiro ano A da Escola Estadual Dr. Francisco da Cunha Junqueira. Já chegamos ao meio da semana, né? E, para a leitura inicial desse meio de semana, eu trouxe um autor que eu ainda não tinha falado para vocês. Conhecido como Oswald de Andrade, José Oswald de Andrade de Souza de Andrade foi poeta, escritor, ensaísta e dramaturgo brasileiro. Era filho único, formado em Direito, nasceu em São Paulo no dia 11 de janeiro de 1890 e faleceu também na cidade de São Paulo no dia 22 de outubro de 1954. Para hoje, do Oswald de Andrade, eu trouxe um pequeno poeminha para a gente dar aí uma pensadinha, né, no Dia da Bandeira que nós vamos celebrar amanhã. Erro de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. E é verdade, né? Que pena que não era um dia quente como a gente vive sempre. Talvez a gente tivesse tido um começo um tanto quanto diferente. Bom, leitura inicial curtinha, mas muito rica, feita. Bora para nossa chamada. Alexandre, Ana Júlia, Arthur Guerra, Arthur Paduan, Arthur Leite, Arthur Guzmão, Benjamin, Catarina, Fabrício, Gabriele, Gustavo, Isabela, Jadson, Laura, Lisier, Lorena, Marcos, Maria Gabriele, Mariana, Mateus, Mateus Henrique, Midrele, Moisés, Milena, Rafael, Sofia e Jamile. Olha aí que lindo o nosso alfabeto de hoje. E ontem eu havia pedido para vocês construírem com as letras móveis os nomes Clarice e Lobato. Uma homenagem à autora de ontem, né, Clarice Lispector, e ao autor do livro que ela estava almejando, o Monteiro Lobato. Para hoje, o desafio vai ser um pouquinho maior. Eu quero que vocês montem com as letras móveis o nome de todo mundo que mora com vocês. O de vocês, pai, mãe, vó, tio, tia, madrinho, padrinho, irmão, irmã, todo mundo que mora na mesma casa que vocês. E aí, de língua portuguesa ontem, nós fazíamos o Aprender Sempre, lá na página 13, né? A cantiga do sapo cururu. E eu pedi para vocês circularem 5 palavrinhas: sapo, beira, rio, canta e frio. E a gente havia feito um estudo, né, das palavras frio e rio. Depois eu pedi para que vocês escrevessem 2 das cantigas, parlendas que vocês mais gostaram e circulasse ou escrevesse o nome da cantiga, parlenda que vocês pensam em dedicar ao amigo secreto de vocês. Hoje a gente continua no Aprender Sempre. Nós vamos fazer a aula 8, que começa na página 14 e vai até a página 16. Cruzadinhas e emojis. O que vamos aprender? Nesta aula vamos fazer uma cruzadinha e escolher um emoji. E aí, ó, número 1. Escreva a cruzadinha com palavras dos textos das brincadeiras. Para realizar a atividade, você deverá procurar as palavras certas no quadro a seguir e copiá-las na cruzadinha. Olha aí, a gente tem do lado esquerdo um quadro com palavras de 3 letras, 4 letras, 5 letras, 6 letras e 7 letras. E do lado direito a gente tem a cruzadinha em si. Nós vamos preencher essa cruzadinha com o nome do desenho que está representado aí nela. Olha o exemplo que foi dado: coração.
Olha aí um coraçãozinho e a palavra coração, né, escrita de cima para baixo. Lembrando, gente, que numa cruzadinha, cada quadradinho representa uma letra. Então aí a gente já consegue perceber, por exemplo, que na imagem do sapo eu encontro 4 quadradinhos. Ou seja, para a palavra sapo, eu vou precisar de 4 letras, certinho? Terminada a cruzadinha, olha o que o Aprender Sempre traz pra gente. Você gostou dos desenhos da cruzadinha? Sabia que os desenhos também são uma forma de linguagem? Os desenhos também são um jeito da gente se comunicar, não é verdade? Você conhece essas imagens? Olha aí esse quadro abaixo com essas carinhas todas aí. Ao todo, 24 carinhas diferentes aí. Vocês reconhecem essas carinhas? Sabem o que significa cada uma delas? E elas se chamam emoticons ou emojis. E também são uma forma de linguagem, também são uma forma de nos comunicarmos. Percebam que principalmente no WhatsApp, eu falo por mim, dependendo da pergunta que a pessoa faz, eu prefiro responder com uma carinha que eu imagino, não sei. A ideia que eu tenho é que quando a pessoa receber aquela carinha, ela vai imaginar que eu estou fazendo aquela carinha, ou de preocupada, de alegre, de apaixonada, de triste. Então, eu particularmente uso bastante esses benditos desses emojis. E olhei um pouquinho da história dos emojis. Eles surgiram no Japão e são usados em mensagens nas redes sociais, como WhatsApp, Instagram, Facebook. Há diferentes tipos deles: expressões faciais, objetos, lugares, animais, tipos de climas e vários outros, né? As expressões faciais são usadas para comunicar algum tipo de sentimento e de verdade, né? A gente usa, eu particularmente uso mais os rostinhos do que e o joinha. Eu gosto muito de usar o joinha. Qual delas você escolheria para o cartão que vai escrever para o seu amigo secreto? E aí, gente, não precisa ser só essas 24 carinhas que estão aí. Se vocês pensam numa carinha diferente, num emoji diferente, pode ser ele. Desenha aí um emoji que você pode usar no cartãozinho que você vai produzir para o seu amigo secreto. Aí tá nosso calendário, nos lembrando que hoje é quarta, dia 18 de novembro. Ontem eu havia perguntado para vocês quais dias compõem a primeira semana do mês que a gente está vivendo, que é novembro. E os dias são, começando lá no domingo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí eu pergunto hoje para vocês, dia 18, quarta-feira, é a última quarta-feira do mês ou tem alguma outra quarta-feira para acontecer? E matemática. Ontem nós fazíamos também o Aprender Sempre, né? Lá na página 13, aqueles desafiozinhos que a Luísa, o Tiago e os avós Luiz e Márcia estavam fazendo com os números. Na letra A Luísa pensava no número e o Tiago e os avós tinham que somar mais um para dar o resultado. Olha aí, ela pensou primeiro no número 2, aí 2 mais 1, o Tiago registrou que dá 3. Depois ela pensou no número 4, 4 mais 1, o Tiago registrou que é 5. Aí ela pensou também no número 5, 5 mais 1, 6. Quando ela disse o 7, 7 mais 1, o Tiago registrou o número 8. Quando ela pensou no 8, 8 mais 1, o Tiago registrou 9. Aí ela também disse o número 9. 9 mais 1, 10. Perceberam que até aqui foi praticamente uma sequência, né? Aí a Luísa adiantou um pouquinho, ela falou o número 14. 14 mais 1, o Tiago registrou que é 15. Depois, ela disse o número 17. 17 mais 1, 18.
Aí o vovô também quis participar e ele manteve essa mesma ideia de somar mais um. Ele pensou no 10, os meninos, né, a Luísa e o Tiago, registraram 11. Aí ele pensou no 13, 13 mais um, 14, 16, 16 mais um, 17. Aí ele pensou no 19, 19 mais um, 20. Depois ele disse 25, 25 mais um, 26. Aí aqui a gente até tem uma sequência, né? Porque aí ele disse 27, 27 mais um, 28. Aí ele disse 29, 29 mais um, 30. E por último ele disse 34, chegando aí que 34 mais um é 35. Já a avó Márcia, ela pensou um pouquinho diferente. Olha, agora nós vamos nos desafiar de um outro jeito. Eu vou pensar num número e já dizer qual que é o resultado desse número mais um. E vocês vão dizer qual foi o número que eu pensei. Então, quando ela disse assim, ó, o resultado é 3, os meninos viram que ela pensou no número 2, porque 2 mais 1 é 3. Quando ela disse 5, eles viram que ela pensou no número 4, que 4 mais 1 é 5. Aqui é a continha ao contrário, né? Eles somam o de baixo para chegar no de cima, que foi o que a vovó Márcia falou. Quando ela disse 6, eles viram que foi o 5, porque 5 mais 1 é 6. Quando ela disse 7, eles viram que ela pensou no 6, porque 6 mais 1 é 7. Quando ela disse 9, eles viram que ela pensou no número 8, porque 8 mais 1 é 9. Quando ela disse 10, eles começaram a pensar, é só a gente tirar 1. Então, 10 menos 1, 9. Aí ela disse 13. 13 menos 1, 12. E aí ela disse, então, 15. 15 menos 1, 14. Esse aí era para pensar um pouquinho mais, né? Hoje tá bem tranquilo. Nós vamos também continuar no Aprender Sempre de Matemática, lá na página 14, aula 8. Quantos lápis tem Luísa? E o que a gente vai aprender? Nessa aula vamos resolver um problema em que juntamos os elementos de duas coleções. Olha aí o que ele está dizendo pra gente. A Luísa levou para o sítio o seu material escolar para deixar tudo arrumado para quando fosse voltar para a escola. Ela colocou em seu estojo 12 lápis de cor e 4 lápis grafite. Aí tem só uma única pergunta. Quantos lápis no total ela colocou no estojo? E aí vocês vão colocar o resultado nesse quadro aí, da soma dos 12 lápis coloridos mais os 4 lápis grafite. Hoje é dia da gente ter a aula de ciências humanas e naturais. Então, nós vamos pegar o nosso livro de história, o Conectados de História, lá nas páginas 42 até chegar na página 45. Vai parecer muita coisa, mas vocês vão perceber que não é muita coisa. As primeiras páginas são mesmo só para a gente entender. Ser criança e ter família. As famílias são diferentes. E é verdade, né, gente? Por exemplo, aqui em casa, somos meu marido, minha filha e eu. Lá na minha mãe, são meus pais, né? Minha mãe, meu pai, a minha irmã e a minha filhadinha. Na casa dos meus avós, são os meus 2 avós, minha avó e meu avô e um tio. Então, cada família é de fato de um jeito. Os padrinhos da minha filha são o padrinho e a madrinha. Mas uma coisa todas as famílias têm em comum. Uma das coisas, né, que toda família tem em comum é que ela precisa de pelo menos 2 pessoas para ser uma família. A gente não consegue ser família sozinho. Cada criança é única e tem a sua história. Essa história está ligada à de sua família. As famílias, por sua vez, são diferentes umas das outras. E aí a gente vai conhecer algumas delas. Olha essa primeira família que o livro traz nessa foto. É uma família formada
pelo marido e uma filha que ele teve de um outro relacionamento, a esposa e o filho que ela também teve de um outro relacionamento e uma filha que nasceu dos dois, né? Que é do relacionamento dos dois. Lá na outra página, a gente tem na página 43 a família da mãe e do filho, um pai, uma mãe e os filhos, o pai e o filho, a avó, o avô e os netos, e uma família formada por irmãos, por irmãs, né? Como eu disse para vocês, elas são diferentes, mas todas elas têm pelo menos duas pessoas. Aí, o que a gente vai fazer lá na página 44? Desenhar o rosto das pessoas que moram com vocês e depois ligar essas pessoas à casa. Aqui a gente tem vários exemplos: mãe, pai, madrasta, padrasto, outro parente, irmão, avô, primo, tia, outro parente, tio e avó. É para desenhar todo mundo? Não, só quem mora com vocês, quem faz parte da família de vocês da mesma casa. E aí, vocês vão escrever o nome das pessoas que vivem com vocês na página 45 e, por último, desenhar a sua família e pintar bem bonito, dando um título, um nome para esse desenho. Certinho? Como eu disse, parecia bastante coisa, mas não era tanta coisa assim. É algo que dá para fazer tranquilo. Gente, peço desculpa por meu telefone ter tocado, eu esqueci de pôr no silencioso. Amanhã isso não acontece. Um excelente dia de estudos para vocês. Quinta-feira, pré-sexta, eu estarei de volta. Um super beijo e até amanhã.